fucking fight back. Então, e o treinador falou, Mauro César Pereira, eu perguntei pra ele, vem cá, você acredita que vocês possam não levar gol, jogar retrancado? E ele disse, eu peço até pro Kaique pra me recuperar o nome dele, cara super gente boa, ele disse o seguinte, nós vamos jogar no nosso estilo. E aí eu perguntei pra ele, tá, mas qual é o estilo? Ele falou, a gente costuma jogar no 4-3-3. Jorge Castilho. Jorge Castilho. Se não tiver nenhuma mudança, se não tiver nenhum desfalque, nenhuma mudança de planos, a gente vai jogar no nosso estilo, 4-3-3. Eu falei pra ele até no ar, eu falei, ó, eu duvido que você vai enfrentar o Flamengo no Maracanã com 4-3-3. Ele falou, não, mas é o estilo de jogo, a gente não pode fugir do nosso estilo. Primeiro, se ele jogar no 4-3-3, ótimo pro Sampaoli. Ótimo. Porque aí ele vai ter um time não tão retrancado para criar chances dentro do Maracanã lotado. Agora, Mauro, você também acha que seria um vexame a eliminação, mesmo com um treinador novo, chegando agora? E o que esperar do Flamengo para esse jogo contra o Maringá, diante da atuação contra o Inter, que foi a última partida desse Flamengo do Sampaoli? Eu acho que dá para ter já uma quase certeza de que aquele time vergonhoso do jogo lá em Maringá não vai estar em campo, né? Aquela postura indolente que teve contra o Fluminense e contra o Maringá. É mais provável vermos um time que se comporte como foi contra o Internacional. O Maringá perdeu jogadores, 3 para o Coritiba, para o Juventude, algo assim, já tem desfalques, contratou outros a toque de caixa. Imagino que isso resulte no enfraquecimento, você perde jogadores titulares, traz outros que chegaram ontem, bota para jogar, eventualmente, claro que não tem o mesmo conjunto. Ele deve jogar fechado, retrancado, marcando lá na área dele, todo enclausurado. Ele pode ter um 4-3-3 e esses 3 da frente voltarem para formar uma linha de 6 até na frente da linha defensiva e ficar todo mundo acumulado ali. Essa coisa do sistema de jogo, na hora que você vai ver o que vai acontecer de fato. A tendência é essa. Tem a vantagem grande, é fazer o quê? Vai enfrentar o Flamengo de peito aberto. Vai dar uma de Tolima, que foi no ano passado, lá tomou de 7. Era para ter vencido o jogo lá na Colômbia, perdeu de 1-0 no gol do Andrés Pereira, chegou no Maracanã, que se engraçar, tomou de 7. Não dá para jogar assim contra o Flamengo no Maracanã, o Maringá. Então, mas não vai jogar fechado e acho que o Flamengo deve ser diferente em formação em relação ao jogo passado. Acredito que ele coloque um time provavelmente com Cebolinha para ter mais jogadores mais abertos pelos lados, né? E tentar abrir a defesa adversária, que deve jogar, como eu disse, bem retrancada. E o Flamengo tem a obrigação de se classificar. Se não conseguir se classificar no Maracanã contra um time de Série D, é um vexame, é um papelão. Só isso, não tem outra opção. Entendeu? E eles é que tem que corrigir a bobagem que eles fizeram, não é nem o Sampaoli. Enfim. Mas eu imagino que ele vai ter hoje o Cebolinha no time, vai manter o Gabigol e o Pedro nesse jogo, do lado direito aí ele vai ter o Wesley passando ali, o Gabigol joga mais aberto, do lado esquerdo ele passa com o Ayrton Lucas, Cebolinha fecha um pouco por dentro. O Wesley é uma boa para ser titular, não acha? Eu achei ele melhor que o Varela. Ele é mais ofensivo, né? O Varela é um lateral, assim, é importante entender, o Flamengo tem hoje 2 laterais à disposição. O Wesley, que é um garoto que vem da base, e o Varela, uruguaio. O Varela é um lateral para jogar na linha de 4, é um cara que marca melhor, guarda a posição. Há jogos em que um jogador com esse perfil vai ser mais interessante. Um jogo que você tem que atacar, é melhor ter um lateral que é mais agressivo. Ele é um garoto rápido, ele é leve, ele vai para cima, porque o Flamengo não vai jogar com um ponta direita, nem tem esse jogador, na verdade. Vai ter ali, provavelmente o Gabigol, acho que jogando pela direita, como ele faz sempre, só que o Gabigol vem trabalhar por dentro, ele abre o corredor, o lateral passa. Do outro lado, o Cebolinha faz a mesma coisa. E acho que vai jogar Thiago Maia, Everton Ribeiro e Gerson com um trio de meio-campistas. Acho. É o que eu imagino. 4-3-3. Qual é? Thiago Maia, Everton Ribeiro e Gerson. Gerson não na ponta esquerda, como no jogo passado. Acredito que joga Cebolinha. O que não vai significar que o Gerson não possa cair pelo lado ali, pode até cair por ali, mas acho que ele vai jogar um pouco mais centralizado, que aí ele mantém o jogo pelos lados e ele vai ter um miolo ali criativo com jogadores que têm técnica, que têm um bom passe para tentar chegar na meta adversária. Eu acho que vai forçar mais o jogo em cima do Pedro, com o pivô. O Pedro jogou muito pouco, muito mal até no jogo contra o Internacional. Acho até que a saída dele não achei absurda, porque mesmo os melhores jogadores têm jornadas ruins que você tem que tentar. Acho que o Gabriel, pelo menos, está participando mais do jogo, né? E não dá para ter certeza que se a bola chegasse no Pedro, ele faria o gol, aí a gente fica especulando. O Matheus França mandou uma bola na trave, talvez o Pedro tivesse por ali e mandasse na mesma trave, a gente não sabe. Não, e tem algumas críticas ao Gabigol também, né, Mauro, que estaria pesado. Eu não concordo. Eu acho que as pessoas querem criticar quando o cara tá mal. Eu não acho que o Gabigol tá gordo, por exemplo. Cara, sei lá, tem que ter informação certa. Tem lá o peso do Gabigol. Existem situações que você percebe, por exemplo, na Copa de 98, as informações oficiais da CBF davam ao Ronaldo um peso, que eu não lembro se era 98 ou coisa assim, que não parecia.
né? Parecia bem mais, mas era uma coisa de saltar os olhos. Aí isso era pauta, era muito discutido. Como? 2006, perdão, não 98. A Copa 2006, a Copa do Mundo da Alemanha. E aí se falava muito, mas o Ronaldo, ele tá com mais de 100 quilos, todo mundo discutia, porque era uma coisa muito visível, o Ronaldo estava enorme ali. O Gabigol, ele tem uma coisa que ele usa umas roupas mais apertadas, um shortinho tipo anos 70. Se você pegar as fotos dos anos 70, os jogadores usavam um calção bem apertado, né? Depois o calção ficando mais largo, ele usa um uniforme, um tamanho acho que um pouco menor, o jeito dele lá. Então talvez essa roupa mais justa dê uma impressão de que ele está gordo, mas não parece que ele está gordo. Até porque ele se movimenta bastante e a posição dele não é centroavante, ele é um atacante. Ele não é a posição do Pedro. Ele pode jogar com o Pedro, pode jogar sem o Pedro, isso aí não importa. Mas não acho que o problema do Gabigol são as finalizações. Ele não está fazendo gol. Todo jogo ele tem chance e ele não aproveita. É uma fase ruim que ele tem que trabalhar isso. Isso é treinamento, concentração, dedicação para passar por essa fase. Ele está numa fase que a bola não entra. Ele teve chance domingo, não fez de novo. E há algum tempo ele não convertia todas, né? Claro. Mas ele tinha um índice de aproveitamento muito maior. E o Gabigol, ele fez uma postagem, provavelmente para rebater a essas críticas, né? O Mauro também me mandou, o Kaique, nosso produtor, tá me falando. Olha aí a imagem, ó. O Vidal, ele postou, fez essa postagem aí dele com o Gabigol, e o Gabigol repostou, provavelmente para rebater aí as críticas, que tem alguns comentários que ele estaria acima do peso, e o Gabigol fez essa postagem para deixar claro, ó, para quem tá falando que eu tô acima do peso, ele falou isso, ó, e aí tá aí o Gabigol fazendo a repostagem, ele postando aí o stories do Vidal. Agora, sobre o Gabigol, o Fausto Favara, o Gabigol, ele tem esse seguinte retrospecto que eu vou te dizer. Só lembrando aqui a provável escalação que o Mauro disse aqui. Santos, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Ou seja, provavelmente voltaria com 2 zagueiros, né, Mauro? Eu sei que você não gosta mas seriam 2 zagueiros nesse esquema. Mas já jogou domingo assim, né? Não, sim, mas não seriam 3 zagueiros no jogo de hoje. Ele vai jogar com 3, vai jogar com 2, dependendo do jogo, né? Esse jogo não faz muito sentido ele ter 3 zagueiros. Ele pode ter 2 zagueiros e assim tem um time que vai atacar, porque vai marcar quem? O Maringá vai encher a área do Flamengo de jogadores? Não é provável. Não sei, bola parada, uma situação circunstancial. Aí Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Cebolinha, Gabigol e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Isso não mudaria nada, né, Mauro? Você acha que eu acho que vai ser por aí. Eu acho que parece uma boa escalação. E o Matheus França sendo uma boa opção aí para durante o jogo entrar. Essa é a provável escalação do Flamengo. E Fausto Favara, o último gol marcado pelo Gabigol foi de pênalti contra o Curitiba, na estreia do Brasileirão. Só que antes disso, com a bola rolando, como o Mauro disse, a bola do Gabigol não tá entrando. Só no dia 15 de fevereiro. Tem tempo, hein? Contra o Volta Redonda, de lá pra cá, 13 jogos sem marcar com a bola rolando o Gabigol. Hoje é aquele joguinho bom pro Gabigol tirar a ziquinha, né? Colocar o pezinho na forma ali, pro Cebolinha mostrar que pode mais. Acho que o Maringá não vai ser essa carne assada aí, não. Deve tirar o Vidal, treinou sem Vidal com Cebolinha, né? É hora do seu Cebolinha mostrar que pode mais. É hora do Gabigol colocar o pezinho na forma. Jogo para dar confiança. Eu acho que tem uma questão do final de semana, né? Que o trabalho está evoluindo, já dá para ver coisa de São Paulo, mas perdeu. Hoje não dá para simplesmente apresentar a evolução. Hoje precisa passar o carro, classificar, porque o Flamengo é postulante. É time que, em condições normais, vai brigar até o final por uma Copa do Brasil. E dinheiro, até para quem tem muito, nunca é demais. Eu acho que é um outro Flamengo, né? Porque quando a gente faz a comparação, mas como é que vai ser esse jogo da volta? Porque lá na ida era praticamente outro clube, né? Era um clube que tinha acabado de ser derrotado, perdeu um estadual. É claro que o Maringá carrega o resultado do primeiro jogo, mas não dá para querer traçar muito paralelo de uma partida para outra. Acho que são histórias completamente diferentes e acho que o Flamengo tem muita condição de reverter a vantagem, que não seja em campo, tiver que levar para pênalti, mas eu acho difícil imaginar que o Flamengo não vai estabelecer essa vantagem de 2 gols. Para o início de trabalho... Manda esse I de novo. Para o início de trabalho... O recorte, como é que você faz o recorte de São Paulo hoje? É pequeno ainda, eu jogo ainda. Recortinho. Mas para esse início de trabalho, você carregar uma virada dessa é importante para o São Paulo. Acho que tem a confiança. Pega uma resposta boa ali para o que vem pela frente. Acho que o Flamengo passa e acho que é importante para essa reta de começo, né, do São Paulo. Acho que precisa passar, acho que passa.
E acho que vai dar um gás aí que o Flamengo talvez ainda esteja buscando para reencontrar o caminho que a gente não vê, né? A gente Formação para passar o trator, não? Temos aí a formação? Seria Santos, Wesley, o Léo Pereira talvez não jogue, pode ser Davi Luiz com o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas, né? Você vai ter o Thiago Maia e o Gerson, Cebolinha, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Ele vai fazer o 2-1-6, né? Que 2-1, 2-2, então, 6 que ele vai fazer. Mas ele já fez isso lá contra o Inter. Contra o Inter ele já fez isso. Ele deixou 2 zagueiros, o Thiago Maia e todo mundo para frente, posicional, né? O Flamengo jogou melhor, hein? Sim, no segundo tempo o Flamengo foi melhor. Exatamente. O Gerson jogou muito e tal. O Flamengo criou oportunidades, o Gabigol perdeu um gol na cara do gol, o Gerson chegando mais ao ataque, né? O Flamengo com mais posse de bola. Hoje provavelmente vai ser um treino de ataque contra a defesa. Eu não acredito que o Maringá, com a vantagem que tem e pelas limitações, vai querer jogar de igual para igual com o Flamengo. Não vai. O Maringá vai jogar fechadinho ali. Vai ser bombardeado. Mas é aquela coisa mais ou menos que você imagina como deve ser o jogo. Um contra-ataque ou outro? Sim, deve ter. É natural isso, mas a pressão em cima do Maringá hoje vai ser gigante. E o Sampaoli, ele falou muito sobre parte física, né? Ele falou que o time ainda não está do jeito que eu gosto fisicamente, para poder exatamente executar as coisas que eu penso como futebol. Deu um tempinho aí, talvez, para recuperar e poder jogar, mas a pressão, e eu acho que o condicionamento dessa equipe do Flamengo será nos jogos. Não sei se ele vai conseguir fazer isso nos treinos. Os jogos irão dar condicionamento físico e a confiança necessária para esse time. Segundo tempo, de novo, vou me apegar a isso. Segundo tempo do Flamengo contra o Inter foi muito bom. Sim. Eu falei agora há pouco do Corinthians, os jogos péssimos que o Corinthians fez, se repetir esse padrão de jogo, vai ter dificuldade contra o Remo. Compensação, os 2 jogos do Sampaoli contra o Newblanks e contra o Inter, mesmo sendo sido derrotado. Eu acho que se a gente tiver esses 2 jogos como parâmetro, o Flamengo passa hoje. As 2 atuações são suficientes para o Flamengo passar no tempo normal. 3-0, 4-0 são suficientes. Claro, tem que combinar com o outro lado, mas são suficientes. Eu vou falar do outro lado porque você sabe que aqui na mesa eu sou o defensor dos fracos e oprimidos, né? Sim. Né? O técnico... ele se intitula de muitas coisas, né? Um negócio impressionante. O único cara pode botar título em isso. Vai lá. Faz bem sua função. Vocês sabem que o técnico do Maringá também é o Jorge Castilho. E aí, eu estava lendo a história dele, a história da vida dele, uma história recente dele. Ele é um cara que até outro dia ele estava trabalhando como motorista de aplicativo. Né? A carreira dele, ele tentou jogar bola e teve lesão, parou mais cedo do que esperava que era jogador e tal. E o sonho dele era ser técnico. Só que ele não tinha grana para pagar os cursos de treinador, não tinha. Então, ele vinha trabalhando como motorista de aplicativo, juntando o dinheirinho para pagar o curso de treinador. Sim. Esse cara vai pro Maracanã hoje, que nem aqueles torcedores do Maringá estão chegando no Rio lá, felizes da vida, é o maior momento do clube, parecendo que é, né, a final da Copa do Mundo, o jogo dos sonhos. Imagina para esse cara, ele vai duelar taticamente com Jorge Sampaoli, que é um argentino, que teve já passagem em Copa do Mundo, seleção do Chile, campeão da Copa América, passagem de futebol europeu. E o jogo de ida não era o Sampaoli, ele ganhou desse poderoso Flamengo de 2-0 com autoridade. Então hoje eu imagino a cabeça, né, e o que passa na história. Isso é legal de uma Copa do Brasil, né, um torneio que abre possibilidades para aqueles que não estão na vitrine, né. Então você imagina o que significaria uma classificação, né, ou pelo menos que seja uma eliminação mais honrosa, né, que o time não vá lá e tome 6-7-0, entendeu? Mas olha que loucura. Eu imagino hoje... A gente sabe que tem um certo corporativismo de técnicos brasileiros, né? Muitos ficam torcendo entre eles contra os estrangeiros. Tal, aquela coisa de reserva de mercado. Imagina hoje, pro treinador brasileiro, quantos vão estar secando o Sampaoli e torcendo pro Jorge Castilho? Um humilde cara que outro dia estava trabalhando como motorista de aplicativo, que é trabalho extremamente valoroso, né? Hoje tanta gente trabalha dessa forma, ganha seu dinheiro. Ele queria ser treinador, mas não estava conseguindo pagar o curso. E hoje ele não só conseguiu fazer o curso, como ele está no Maracanã, desafiando e ameaçando o Flamengo do Jorge Sampaoli. História maravilhosa. Sensacional.